Seja muito bem-vinda! Hoje você vai aprender como você pode encontrar na prática o homem certo e você vai ver que muitas vezes você se enrola, você não sabe o que você tem que fazer, porque o que você tem que fazer é simples, é prático, é objetivo. Você não faz porque você ainda não sabe. Então vamos lá! Um dos motivos que fazem você hoje estar solteiro, você não ter encontrado o homem ainda, é porque você muitas vezes acha que o amor é difícil, né? Porque você amou alguém que não sente mesmo por você, porque você gostava daquele cara que foi embora, né? Ou você ama alguém que fez você sofrer, ou você se apaixona por alguém por muito tempo e depois nunca mais ouve essa pessoa embora. Você se queimou, você se machucou, você terminou com o coração partido e esses acontecimentos na sua vida, né? A gente sabe que as decepções amorosas são traumatizantes, mas mesmo assim, mesmo depois de todos esses traumas, né? Você ainda quer ter alguém, você ainda quer, você não desistiu do amor. Por que a gente não desiste do amor? Por que a gente não desiste de ter alguém mesmo depois de tantas feridas? Porque estar apaixonado é muito bom. É porque estar ao lado de alguém num domingo de manhã, ao lado de quem você ama, e poder aproveitar e poder namorar, poder aproveitar o dia, isso é muito bom. A sensação de estar apaixonada é uma das melhores sensações do mundo. Não há oportunidade de negócio, promoção, férias, dinheiro algum que faça o seu coração se derreter tanto do que você se apaixonar por alguém. E não tem como você encontrar um homem certo se você está com medo de sofrer, se você está com medo de ser traída, se você está com medo de sofrer de novo. Então, o primeiro passo é você tirar essa armadura do seu coração. O primeiro passo é você tirar esse arame farpado que você colocou no seu coração e entender que sim, vale a pena conhecer pessoas, sim, que vale a pena conhecer os homens, sim, que tem muitos homens interessantes no mundo e você vai conhecer um deles. Só que não é esperando, não é ficando no seu sofá. Você vai conhecer um homem maduro, um homem saudável, você vai conhecer o homem certo quando você começar a agir, certo? Então muitas mulheres me perguntam, onde estão os homens bons? Onde esses homens bons estão? Onde esse homem certo está? O homem certo está ao seu redor. Só que o problema é que você não está olhando para o lado. O problema é que você está deixando passar as oportunidades. O problema é que você está sentada no seu sofá ou perdendo tempo na sua vida com outras coisas, com o seu trabalho, com suas amigas, com a sua família de origem, e você não se dedica a ter uma relação, você não se dedica a conhecer alguém. Então muitas mulheres confundem o encontrar um homem com ficar esperando o homem no sofá. Não, o homem não vai até o seu sofá, até a sua casa para te procurar, para poder conversar com você, não. Então a pergunta que eu faço para você é: quantos homens novos você conheceu essa semana? Quantos homens em média você conhece durante uma semana? Me responde aqui embaixo para eu ver. E quando eu me refiro a conhecer, não é falar uma vez ou falar duas vezes. Quando eu falo conhecer, é você conversar. É ter uma conversa, tem uma certa profundidade, certo? Porque se você responder um ou nenhum ou dois, quantos homens você conheceu essa semana? Quanto tempo você acha que vai demorar para você poder encontrar um homem certo? Imagina que você tem 200 homens numa sala. Desses 200 homens, 20 você vai se interessar. Desses 20 você vai se interessar, 10 você vai ter interesse para o primeiro encontro. Dos 10 no primeiro encontro, 5 você continuou, tinha interesse em continuar. E desses 5 que você foi para o segundo encontro, terceiro encontro, só apenas um é o cara que tinha a chance de dar certo com você. Então, a média que algumas pesquisas mostram é que a gente precisa conversar em média com 200 pessoas para dar certo com uma, certo? E se você conversa com um homem novo ou com 2 homens novos por semana ou com nenhum homem novo, vai demorar 4 ou 5 anos para você poder encontrar esse homem. E talvez você não tenha esse tempo. Então, para você poder encontrar um homem certo, você precisa conhecer homens. E como que você faz para conhecer homens? Sim, conhecendo homens, conversando com vários homens. Ah, Renato, mas eu tenho preguiça. Ah, Renato, mas eu não sei como conversar. Eu vou te ensinar hoje a como conversar. Vou te ensinar hoje a como você se preparar para conversar, beleza? Porque as pessoas que esperam, elas ou não acontece nada, ou ela tem os resultados que ela não quer. E tem muitas pessoas já no mundo esperando o momento certo, esperando a outra pessoa tomar atitude, esperando um convite. E aí as pessoas esperam, ficam esperando por tudo e não acontece nada. Então você não pode ser mais essa mulher que fica esperando. Não, você a partir de hoje vai ser uma mulher proativa. E a gente vai entender o equilíbrio entre proatividade e você também manter o seu valor.
falou, o equilíbrio entre independência e atitude com energia feminina, com você manter a sua energia feminina. Ou seja, eu vou te mostrar aqui como que você pode ser proativa, criar a oportunidade de conhecer novos homens sem parecer oferecida. Porque se você ficar esperando, as coisas nunca vão acontecer. Ou os homens que vão surgir na sua vida são homens que você não tem interesse neles. Então você tem que ter a mentalidade de escolher, você que tem que escolher e não mais ser escolhido. Então você precisa conversar com vários homens. Por que conversar com vários homens é importante? Porque se você continuar conhecendo um por semana ou 2 por semana, vai demorar mais de 4 anos para você poder encontrar um homem. Se você conhecer 5 homens novos por semana ou 4 homens novos por semana, no final de 1 ano você vai ter conhecido esses 200 homens, né? 50 semanas, 4 semanas. Se você conhecer 4 homens novos por semana, você vai demorar 1 ano para conhecer esse homem. Se você conhece 1 ou 2, você vai demorar mais de 4 anos. Agora, o que você precisa fazer é conhecer 5, 6, 7, 8 homens novos por semana. Quando eu falo conhecer, não é beijar ou transar. Conhecer é conversar, é bater papo, é fazer perguntas, é se interessar pelo homem, é saber se aquele cara tem interesse, saber se aquele cara tem as características que você procura no homem. Então, por que muitas mulheres hoje não conseguem conversar com os homens? Porque elas têm várias travas. Se eu fizer essa pergunta, ele vai achar que eu sou oferecida. Se eu fizer isso, ele não vai falar comigo. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? E você se prende. E muitas vezes você também acredita em muitos mitos. Quais são os mitos que as mulheres acreditam e que podem impedir você de conhecer novos homens? Não existe homem bom por aí. Todos os homens que eu conheço são gays ou casados ou são estranhos. Os caras só querem sexo. Os caras não gostam de mulheres que tomam iniciativa. Os caras só querem uma mulher de manutenção baixa. Todos esses mitos que você conta pra você mesmo, que você acredita, estão fazendo com que a sua vida amorosa seja um fracasso. Estão fazendo com que você fique solteira. Por quê? Porque você já teve uma experiência dolorosa, porque já doeu, já foi traída, já foi trocada, porque já foi abandonada, e hoje você usa essas desculpas como uma forma de você continuar solteira e você não conhecer nenhum homem. Quando você conhece vários homens, você diminui o foco sobre um homem só. Quando você conhece vários homens, você trabalha com abundância. Você trabalha com 3, 4, 5 opções. Você trabalha com abundância. Quando você conhece só um homem, você trabalha com escassez. Aí você fica refém daquele cara. Mas eu conheci ele e agora eu quero que dê certo com ele. E aí ele vai lá e age mal e não age bem com você. Ele mente pra você e você fica esperando ele mudar porque você quer que seja com ele, porque não tem outra pessoa melhor. Então é importante você trabalhar com abundância. Conversar com 3, com 4, com 5 homens novos, sempre. Pra quê? Para que você possa ter o poder de escolha. Renato, por onde que eu posso começar a conhecer novos homens? Você vai começar a conhecer novos homens como? Transformando o hábito de conversar com as pessoas na sua habilidade social mais básica. O que você vai começar a fazer? O nosso músculo social também precisa ser treinado. Assim como a gente treina o músculo da bunda, da perna, do braço, a gente precisa também treinar o músculo da habilidade social. Por quê? Porque a gente não nasceu com esse músculo desenvolvido. O que é esse músculo da habilidade social? É o músculo que vai fazer com que você converse com as pessoas, com que você perca a vergonha de conversar com as pessoas. Porque, mais uma vez, todo relacionamento começa com a primeira conversa. E se você não consegue conversar com os homens, vai ser muito difícil de você ter um relacionamento. Todo relacionamento começa com a primeira conversa. Então você precisa aprender a conversar. Quanto mais homens você conhecer, melhor. Mais chance você vai ter de encontrar um homem certo. Eu me lembro que eu tive uma cliente, a Marina, que ela, num dia na faculdade, esperando o professor chegar, ela encontrou o amor da vida dela, que ela achava que era o amor da vida dela. O cara encontrou com ela, conversou na sala, eles ficaram e aí eles passaram a faculdade toda juntos. E aí a Marina encontrou aquele homem ali, por sorte, ele estudou na mesma sala que ela. E aí, depois de acabar a faculdade, esse mesmo homem que ela achava que era o amor da vida dela, ele falou que precisava de um tempo, que precisava ficar solteiro, que não queria casar. E aí a Marina se viu perdida. Por quê? Porque ela encontrou aquele homem por sorte. E agora ela não sabia mais como encontrar outro homem. Então você precisa aprender a conversar com os homens, aprender a conhecer homens e estar em contato com os homens para você poder escolher os homens. Porque se der errado com um homem, você vai saber como que você pode conhecer outro. A gente fala que homem é que nem ônibus, de 3 em 3 minutos passa um. Então, se você deixar a sua vida amorosa na sorte, uma hora vai acontecer, um dia vai acontecer, eu vou trabalhar, vou fazer as coisas aqui que um dia eu vou conhecer esse homem, é
como se você investisse o seu financeiro todo na loteria, na Mega Sena. Eu vou pegar tudo que eu ganhei e vou apostar na Mega Sena. É isso que você está fazendo com a sua vida amorosa. É exatamente isso que você está fazendo com a sua vida amorosa. O problema é que as pessoas que ganham na Mega Sena, elas não aprenderam a ganhar dinheiro. E muitas das pessoas, a maioria das pessoas que ganham dinheiro na Mega Sena, elas perdem todo o dinheiro. E elas não sabem como conseguir dinheiro de novo. Por quê? Porque elas não trabalharam. Porque elas não aprenderam como ganhar o dinheiro. Elas simplesmente ganharam. Então, se você encontra um cara por sorte, se você começa a namorar por sorte, você vai dizer, nossa, eu preciso ficar com esse cara, eu preciso ficar com ele porque eu não sei como encontrar outro. Aí você sofre. Aí você fica presa nos relacionamentos fadados ao fracasso, nos relacionamentos fracassados. Então, quando você aprende a conhecer homens, aí você ganha o poder de escolher. E é exatamente isso que você vai começar a fazer agora, aprender a conhecer. E para conhecer, você precisa aprender a quê? A conversar. Então, eu vou te dar algumas dicas práticas agora, para que você comece a praticar essa semana, que isso vai ajudar você a conhecer novos homens. No final, eu vou mostrar para você como que você pode conhecer os homens no online, tá? Agora eu vou falar para você como você pode conhecer no ao vivo, beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Você vai criar o hábito de conversar com todas as pessoas que te servem. Garçom, barista, vendedor, porteiro, entregador. Essas pessoas que prestam serviço para você, geralmente são pessoas que gostam de conversar. Então pergunta como é que estão as coisas, como é que você tá, como é que foi o final de semana, né? Fala com o porteiro, fala com a pessoa, fala com o pessoal do garçom, fala tudo bom, pergunta o nome do garçom, né? Conversa, pratica. Ó, a gente só consegue ter uma habilidade se a gente praticar. A habilidade vem do quê? Do conhecimento e da prática. Eu tenho conhecimento e eu pratico, eu tenho habilidade. Então eu não tinha habilidade para fazer live, né, antigamente. Então o que eu tive que fazer? Tive que pegar o conhecimento, aprender a conhecer, tive que praticar. E aí eu tive essa habilidade de fazer live, de fazer vídeos. Então a mesma coisa serve para você poder conversar com as pessoas. Para você poder chegar lá na frente e conversar com um cara gostosão, bonitão, que você tem interesse, você precisa treinar, você precisa praticar. Você precisa treinar e praticar com pessoas do seu contato. Então, quando tiver um garçom, um porteiro, conversa, fala, tudo bem, como é que você tá? Tudo bem? Nossa, como é que foi o dia hoje? Como é que foi a semana? Tá tudo bem? Tá? Nossa, que bacana, tá? Porque esse pessoal que presta serviço, geralmente são pessoas bem simpáticas, tá? Segundo passo, descubra o nome das pessoas que aparecem sempre na sua vida. Sabe aquele cara que entrega toalha na academia? O pessoal da segurança, o pessoal do escritório, sempre aquela pessoa que cuida do banheiro ali, que limpa o banheiro. Converse com essas pessoas, pergunte o nome dela, ou seja, você vai estar praticando, conversando com as pessoas, porque não pode você ficar assim, ó, eu vou do meu trabalho para casa, do casa para o meu trabalho, ou vou ficar o dia todo em casa e sem conhecer ninguém, sem conversar com ninguém, você vai se transformar numa mulher antissocial, e uma mulher antissocial, a chance de ela começar a namorar é muito pequena. Outro passo prático, para você começar a botar na sua vida, isso te dá prática para você conversar com novos homens. Converse com alguém lendo um livro. A partir de hoje, sempre que você encontrar alguém lendo um livro, seja na livraria, seja na papelaria, seja na cafeteria, toda vez que você encontrar um cara lendo um livro, você vai fazer o seguinte: estabeleça um novo ritual. Eu tenho que conversar com alguém que veio segurando um livro que eu li ou quero ler. Então você vai dizer, nossa, esse livro é bom? Eu tô querendo ler esse livro. Você tá gostando? Você me recomendaria esse livro? Então a partir de hoje, sempre que você vê alguém lendo um livro, seja uma mulher, seja um homem, você vai dizer assim, ó, você me recomendaria esse livro? Claro, não é qualquer livro, é um livro que você gostar. Se você gostar do título, o que você tá achando desse livro? Você me recomendaria? Pergunta. Tá? Por quê? Aí você vai treinar a conversar com as pessoas desconhecidas. Treinar as pessoas que você não tem interesse. Por quê? Quando você estiver conversando com um cara que você tem interesse, você vai lidar como? De uma forma prática, de uma forma natural, tá? A gente treina e depois a gente joga. Então você precisa treinar com as pessoas que você não tem interesse, para depois você poder jogar com o cara que você tem interesse. Fez sentido? Depois, converse com o cara que está usando um iPad ou que está usando o celular. Converse com ele sobre o aparelho eletrônico. Fale com ele sobre, esse celular é bom? Esse iPad é bom? Você me indicaria? Tá? Quando você fala sobre aplicativo favorito, quando você fala sobre o seu iPhone, pergunta qual é o aplicativo favorito dele, sobre o iPhone, sobre o iPad, você também está dando conversa para ele. Quando você estiver na cafeteria, converse com a pessoa que está do seu lado da fila. Você pode conversar. Quando você estiver na academia, o plano de ação na academia, a partir de hoje, você não vai sair da sua academia sem conversar com 3 pessoas. Todos os dias, você vai conversar com pelo menos 3 pessoas da sua academia. Por quê? Porque quando você encontrar um cara interessante na sua academia, você vai falar com ele de forma natural, sem gaguejar, sem ficar nervosa. Por quê? Porque você conversa com as pessoas. Então você vai conversar com 3 pessoas. Uma pessoa que está treinando como você, outra pessoa funcionária da academia e outra pessoa personal trainer. Uma pessoa trabalhando com você ou como você, outra pessoa que é personal trainer e outra pessoa funcionária da academia. Então você vai conversar todos os dias com essas 3 pessoas. Quais
você tá tudo bem? Tudo, você também? Nossa, como é que foi o dia? Como é que foi a semana? E lá, e você gosta de jogar futebol? E você gosta de fazer isso? Você gosta de balé? Converse com as pessoas, faz perguntas. Você precisa treinar esse músculo da habilidade social. É exatamente esse músculo da habilidade social. É justamente essa proatividade, é justamente essa ousadia, essa leveza, esse desapego que vai fazer com que você comece a namorar, que você encontre o homem certo. Porque o homem certo está em todo lugar. O homem certo está na sua rotina. E você ainda não encontrou porque você não olha para o lado, porque você não olha para o outro, porque você fica com a cabeça baixa, porque você passa ao lado de um homem que você tem interesse e você não fala nada. Porque as pessoas, você entra no elevador com as pessoas e você não fala nada. A partir de hoje você não pode ser assim mais. Você já é uma mulher foda. Você tem que se transformar numa mulher foda. Você não pode mais, eu não vou conversar com ninguém. Precisa conversar. As pessoas precisam saber a mulher incrível que você é. Quando for na academia, a partir de hoje, todos os dias, conversar com 3 pessoas. Elogie 3 pessoas por dia. Roupas, sapato, óculos. Sempre que você vê uma pessoa, elogia. Nossa, gostei dos seus óculos. Nossa, gostei do seu sapato. Gostei do seu carro. Carro bonito. Comece a elogiar. Então, na academia, conversar com 3 pessoas e no seu dia a dia, elogiar 3 pessoas por dia. Certo? Pra quê? Pra você poder praticar. Renato, eu quero fazer isso, mas eu vou começar a fazer depois. Não. A melhor hora de você começar é agora. O momento perfeito para você poder começar é agora. Não deixe que o perfeito seja inimigo do bom. Renato, mas eu tenho vergonha. Renato, mas eu só quero falar com aquele cara que eu tenho interesse. Eu quero falar com o cara que ele é um gostosão. Você vai ficar nervosa, você vai ficar mal, você vai gaguejar, você vai colocar o cara no pedestal. Então, para que você não coloque o cara no pedestal, você precisa conversar com os outros homens, beleza? Qual que é um dos segredos para você poder encontrar um homem certo? Um dos segredos para você poder encontrar um homem certo é você ter uma vida social. A sua vida social precisa ajudar você a ter um relacionamento. Quando eu falo vida social, não é você sair com aquelas amigas, aqueles amigos que não tem nada a ver, não. É sair com amiga, com amigo que possa te apresentar novas pessoas. Sair com amigas e amigos que você possa aumentar a sua rede social. Porque cada amiga que você tem um primo, tem um irmão, tem um tio. E você pode fazer amizade com eles. Então você precisa ter uma rede social. Renato, mas eu não tenho nenhuma amiga. Eu não gosto de ter amiga. Por isso que você está solteira. É exatamente por isso que você está solteira. Renato, eu moro com a minha mãe e eu só saio com a minha mãe. É por isso que você está solteira. Então, a sua vida social precisa ajudar você a encontrar uma pessoa. Onde encontrar os homens, então? Onde esses caras estão? Um grande mito que as mulheres pensam é, nossa, tem um lugar, né? Tem um lugar específico que eu vou encontrar vários homens. Os homens se escondem num lugar, né? Que se eu abrir esse lugar, se eu abrir essa porta, essa janela, vão sair de lá vários. Não existe isso. Os homens estão em todos os lugares. Como que é a rotina da maioria dos homens hoje em dia? Ele toma café no mesmo dia, ele toma café no mesmo lugar, ele vai trabalhar à mesma hora, ele sai com os mesmos colegas, depois ele vai para casa assistir programa de TV, ele vai assistir futebol. Então, se seu estilo de vida hoje é sentar no sofá no sábado à noite, pegar uma taça de vinho e você ficar vendo show, ficar vendo filme, você vai ficar com a solteira. Então, o nosso desafio aqui é fazer você encontrar com homens de forma regular. Então, a gente vai começar a ter uma rotina onde essa rotina vai fazer com que você conheça homens. E não simplesmente assim, não, eu vou por aí, vou viver, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e um dia eu vou encontrar um homem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você já tem mais de 40 anos, você já deve ter descoberto que não vai acontecer. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, os homens estão em todos os lugares. Mas quais são os homens quais são os lugares que você pode encontrar homens? Os homens estão no trem, no elevador, fazendo compra no supermercado. Os homens estão relaxando na cafeteria, estão praticando esportes, né? Os homens estão nos parques, nas praias, assistindo jogo de futebol, na fila do cinema, na loja de celular. Os homens estão em todas as partes, é só você começar a andar, é só você começar a circular. Os homens estão com um curso sobre vinho ou sobre uísque, uma aula de culinária. Os homens estão no pagode, os homens estão no boteco, né? Lógico, se você for, eu vou no salão para fazer minha unha, não vai ter homem lá. Mas os lugares melhores para conhecer homens são lugares onde o homem vai estar se exercitando, seja espiritualmente ou seja fisicamente. Então, academia, biblioteca, aula de beach tênis, aula de crossfit, jiu-jitsu e artes marciais. Eu acho um ambiente, um esporte muito masculino, eu não indico. Mas beach tênis, crossfit, até o tênis mesmo, andar de bike, correr, todos esses esportes têm muitos homens. Outro ponto, quando você estiver na academia, ao invés de você malhar, ao invés de você estar andando na esteira sozinha, não ande na esteira sozinha,
né? Vai fazer uma aula de yoga, vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma aula experimental de alguma coisa para você poder conhecer novos homens, tá? Outro ponto, muitas vezes as mulheres acham que os homens são perfeitos, que os homens são super-heróis, e os homens não são super-heróis. Os homens, eles têm inseguranças, os homens, eles são inseguros, e tem uma coisa que expõe muito a virilidade do homem, é o quê? É levar o fora de uma mulher. A mulher expõe muito a virilidade do homem. Então, você achasse que, o cara, quando ele tiver interesse, ele vai falar comigo. Se o cara tá lá do outro lado do barzinho, e se ele me viu, ele vai falar comigo. Não é assim que funciona, tá? Você precisa dar sinais para ele, certo? Então, uma pesquisa foi feita, essa pesquisa comprovou que somente 30% dos homens têm coragem de chegar na mulher. 30%. E esses 30% desses homens que têm coragem de chegar na mulher, 25% são aqueles caras que dão em cima da mulher só para treinar, só para jogar, né? Só pelo esporte. Eles não querem compromisso, eles não querem relacionamento, eles querem só transar. E aí, se você ficar esperando os caras darem em cima de você, você fica suscetível a só 5% dos homens, que são os homens que dão em cima de você e são os homens que querem alguma coisa séria com você. E aí, por isso, você fica achando que os homens são todos iguais. Por isso que você está achando que, os homens não prestam, os homens não servem para nada, os homens... Não, por quê? Porque você está esperando os homens chegarem em você e os homens também são inseguros. Esse mito de que, o homem está interessado em mim, então ele vai falar comigo? Não, por quê? Ele tem medo de levar um fora, ele tem medo que os homens o que os amigos dele vão falar, ele tem medo do que as suas amigas vão falar. Então, muitas vezes, o homem, na maioria das vezes, 70% dos homens, não tem coragem de chegar a uma mulher que ele não conhece. Então, você vai precisar fazer o quê? Dar sinais. Que sinais são esses? Olhar, sorrir, passar a mão no cabelo, passar perto dele. Por quê? O homem, ele é penetrativo, né? O homem penetra, o homem vai até você. Só que para ele ir até você, ele precisa de um sinal. Ele precisa que você abra o espaço, que você deixe o espaço aberto para ele poder penetrar, ou seja, um sinal. Então, a balança do homem, se ele vai dar em cima de você ou não, ele está sempre assim, está sempre pendendo mais pro não. Então, se você conseguir dar um olhar ambíguo, né? Que é o olhar ambíguo, eu olho uma vez, vi que ele olhou para mim, paro de olhar. Depois de 3 minutos, eu olho de novo, até ele olhar para mim, vejo que ele olhou, paro de olhar. E aí, eu passo a mão no cabelo, eu levo a direção do olhar, eu levo a atenção do homem para o meu rosto, que o rosto da mulher pacifica o homem. E quando você faz isso, você está dando um sinal para ele, falar, pode vir falar comigo, eu posso falar com você, né? Eu não quero ficar com você, eu não quero transar com você, mas eu posso conversar com você, eu estou curiosa para saber mais sobre você. Então, dessa forma, você fazendo isso, você começa a abrir as portas, dar os sinais para que novos homens possam chegar. Primeiro passo, olhar. Segundo passo, dá um sorriso. Terceiro passo, passa perto dele olhando. Dessa forma, os homens vão começar a chegar mais em você, tá? Quando você estiver em algum lugar, no show, no café, quando lá tiver pessoas, não fique calado, não fique parado lá esperando os homens falarem com você. Se mova, faça uma pergunta para tudo bem, como é que você está? Que horas são? Se você estiver no bar, pergunta pro barman qual que é o melhor drink. Se você viu um cara tomando um drink, pergunta para ele se o drink dele tá bom. Se o drink tá bom, qual que você acha que é o melhor drink para cá? Ou seja, comece a agir de uma forma natural, conversar com as pessoas de forma natural. O conversar tem que ser natural. Eu me lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, eu era horrível para falar com as mulheres, porque eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo, eu era muito tímido, eu tinha medo de as pessoas me dar um fora, né? Com o tempo, quando eu estava com 19, 20, 18, 19, 20 anos, aí eu já tinha mais, né? Eu já tinha mais desenvoltura, eu conversava com as pessoas, eu não ficava esperando as pessoas me cumprimentarem, eu ia lá e cumprimentava, falava com o amigo do amigo, com a amiga da amiga, e aí eu ia conhecendo um, ia conhecendo o outro, e aí eu ia conversando com as pessoas, e assim eu fui conhecendo várias pessoas. Então, você tem que ser uma pessoa socialmente conhecida, você tem que ser fácil de conhecer, você tem que ser uma pessoa proativa, e não ficar fechada. Não, conversa com um, conversa com o outro, conversar não tira pedaço não. E mais uma vez, quando você aprende a conversar com as pessoas que você não tem interesse, quando você encontra o cara que você tem interesse, você age de forma natural. É muito melhor. Renato, e como eu posso fazer isso no online? Como eu posso conhecer pessoas no online? Mais fácil ainda. Você vai baixar o Happn, o Tinder ou o Inner Circle, 3 aplicativos, e você vai botar fotos bonitas suas, né? 6 fotos bonitas suas. Vai colocar uma foto do perfil bonita, né? Na minha mentoria eu mostro quais são essas fotos, como são essas fotos. Na minha mentoria eu mostro qual frase que você tem que colocar, feminina, né? E você vai começar a dar o match lá nos caras, né? Passar pro lado quando você gostar do cara. E quando você der o match, quando você viu que o cara gostou de você, você vai fazer uma pergunta aberta, de forma indireta para esse homem. Para quê? Eu vou ser interesseira? Eu tô sendo atirada? Não.
você está quebrando o gelo, você está sendo vista, você está criando uma oportunidade. Pode ser que o cara não me responda, Renato. Pode, mas você vai testar. Por quê? Isso tudo que eu acabei de explicar é tudo presencialmente. E se você pode treinar hoje sem sair de casa, por que você precisa ir para o presencial? Você pode treinar. Comece a treinar, além disso tudo que eu falei da academia, nos lugares, comece a treinar no aplicativo. Deu match, faz uma pergunta. Deu match, faz outra pergunta. Deu match, faz outra pergunta. Aprendendo a fazer perguntas interessantes de forma perguntas emocionais que façam esse cara contar uma história, você vai estar treinando, praticando 1, 2, 3, 5, 6, 7 homens novos por semana. Um homem novo por dia. Conhecendo 7 homens novos por semana. Em 6 meses você começa a namorar. É esse o prazo que as minhas clientes começam a namorar. 6 meses, em média. Umas começam a namorar antes, outras começam a namorar depois. Mas aquelas que começam a falar menos de 6 meses elas estão namorando. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisam ser proativas. Elas entenderam que elas não podem ficar esperando o homem chegar nela, esperando a oportunidade chegar, esperando um homem barrar, esperando pela sorte. Gente, quem espera pela sorte fica pobre. Quem espera pela sorte fica solteiro. Quem espera pela sorte vive infeliz. Então você precisa parar de esperar pela sorte. Você criar as oportunidades. Fábia Rezende, manter uma conversação só pelo aplicativo não funciona tanto. Eu me identifico muito. Fábia, só pelo aplicativo não. Você vai pelo aplicativo e também na academia, no CrossFit, né? Mas o aplicativo é uma forma de você conhecer novos homens sem sair de casa. Aí você vai conversar um dia, 2 dias, 3 vezes. E aí quando você começar 5 dias com aquele cara, aí depois do 5º dia você pode sair com ele, tá? Então, a partir de hoje você não vai ser mais aquela mulher que espera. A partir de hoje você não vai ser mais aquela mulher que simplesmente fala assim, a sorte vai ser a sorte vai aparecer. Não, a sorte não vai aparecer. Você não pode deixar a sua vida amorosa jogando na loteria. Eu vou jogar na loteria. Você não vai ficar rica jogando na loteria. Você vai ficar rica trabalhando. Então, você precisa trabalhar na sua vida amorosa. Você precisa treinar essa habilidade social, conversar com vários homens, conhecer vários homens. E na minha mentoria eu mostro o passo a passo das perguntas que você pode fazer. Então, Renato, qual a pergunta que eu posso fazer? Deu match. Pergunta sobre o trabalho dele. Pergunta o que fez ele escolher a profissão dele. Pergunta o que ele mais ama no trabalho dele. Pergunta o que fez ele morar na cidade que ele mora, ou quais são as impressões que ele tem da cidade onde ele mora. Aprenda a fazer perguntas, aprenda a ser proativa, aprenda. Isso é habilidade, isso você pode aprender. Ficar sentada no sofá, ficar reclamando dos homens, ficar achando que só tem homem gay, isso não funciona. As minhas clientes estão namorando. Eu tenho uma cliente que tem que estar conversando com 3, ela tem 3 homens atrás dela, 3, e ela tá com problema. Por quê? Porque ela tem que escolher entre 3 homens, e você tá achando que homem não serve. Ela se separou faz 1 mês e meio, ela entrou na mentoria há 1 mês, e ela já tem 3 homens que querem ficar com ela. Ela viajou para conhecer, o outro da cidade dela que queria encontrar com ela, e o outro de outra cidade que queria encontrar com ela. Por quê? Porque ela começou a usar, porque ela começou a fazer essas perguntas, porque ela aprendeu a como conversar, porque ela não teve medo, porque simplesmente ela se disponibilizou a entrar no aplicativo e saber fazer as perguntas. Então você também pode fazer isso, você também pode começar a fazer isso. É só parar de ficar esperando, porque se você ficar esperando, você vai ficar suscetível só àqueles caras, poucos homens. Aí você vai ficar presa a uma escolha, 2 escolhas. Quando você tem uma opção, você está na prisão. Quando você tem duas opções, você está num dilema. Quando você tem 3 ou mais opções, você tem liberdade de escolha. Então você precisa pelo menos ter 3 homens novos para conhecer. E como você pode fazer isso? Eu expliquei para você. Você vai sair com suas amigas 1 vez por semana. Você vai conversar com 5, 6, 7 homens novos por semana. Você vai começar a conversar com 3 pessoas na sua academia, um personal, um funcionário e uma pessoa que treina. Você vai falar com as pessoas do serviço, né? O garçom, o porteiro, vai dar bom dia, vai dar boa noite, perguntar como foi o dia. Você vai começar a conversar com mais pessoas. Você vai se forçar a conversar com mais pessoas. Renato, isso funciona? Funciona. Por quê? Na hora que você estiver na presença daquele cara que você tem interesse, como é que você vai lidar? Natural, espontânea, desapegada. Uma mulher que é desapegada, que é natural, que é espontânea, ela ganha muitos pontos em relação às outras mulheres. Por quê? Porque ela não coloca no pedestal, porque ela sabe conversar, porque ela sabe se colocar, porque ela sabe ouvir. Porque o conversar é uma coisa normal. E mais uma vez, todo relacionamento começa com a primeira conversa. Todas as pessoas que são íntimas suas, que têm intimidade com você, um dia já foram pessoas desconhecidas. E como que essas pessoas transformaram-se em pessoas íntimas? O primeiro passo é uma conversa, uma relação sempre
começa com a primeira conversa. E se você conversa com um, ou dois, ou nenhum homem por semana, vai demorar muito para você começar a namorar. Aí você vai ter que contar com sorte. E mulheres fodas, mulheres poderosas não contam com a sorte. Elas fazem acontecer. Então tá na hora de você mudar isso. Tá na hora de você parar de tratar a sua vida amorosa como sorte, como loteria, como roleta e começar a investir nisso. Aprender a conversar com um, com dois, com três, praticar e superar essa frustração de ai meu Deus, não deu certo com esse, não deu certo com aquele. Claro, não vai dar certo com não, são 200. Precisa conversar em média com 200 pessoas para dar certo com uma. Precisa. Enquanto mais cedo você chegar no 200, melhor. Então vamos, bora, chegou a hora. Chegou a hora de praticar, chegou a hora de conversar, chegou a hora de você virar adulta. E não vai ser aquela criança de ai meu Deus, eu não quero conversar com ninguém, abaixa a cabeça, não fala com ninguém. Não, agora chegou a hora. Por quê? Porque esse é o momento. 2024 é o ano da sua vida. 2024 é o ano que você vai começar a namorar. Esse vai ser o seu último ano solteira. Não tem mais outro ano. E você só vai encontrar um homem se você aprender a conversar. E como que aprende a conversar? Conversando com as pessoas que você não tem interesse primeiro, para depois você poder conversar com o homem que você tem interesse. É muito bom você saber conversar. É muito bom você treinar. E na mentoria eu mostro o passo a passo. Como você pode começar uma conversa, como você pode continuar a conversa, como você pode identificar o cara que você conversa e que você vai embora. Então isso te dá muita segurança, te dá muita confiança de você saber quando você continua e quando você para de ficar com aquele cara. Dá muita confiança para você poder entender o que perguntar, o que saber. E parar de perder tempo com os homens errados. Quando você para de perder tempo com os homens errados, sobra tempo, a sua vida começa a sobrar. Quando você se torna uma mulher também independente emocionalmente, para de ficar preocupado com seu pai, com a sua mãe, também se transforma numa mulher independente emocionalmente. Então você precisa começar a fazer esse passo a passo que eu te falei e praticar, porque você só vai conhecer um homem, você só vai encontrar um homem certo se você conversar com vários homens. E os homens estão onde? Estão por aí. Estão no crossfit, no beach tênis, na academia, na musculação. Os homens estão na praia, estão no parque. Os homens estão no curso de culinária. Os homens estão no curso sobre vinho, no trem, no metrô, no restaurante, na cafeteria, lendo um livro. É só você reparar, é só você olhar, é só você olhar para o lado. É só você perder a vergonha. Encontrou um cara no mercado que é interessante e você encontrou um cara no mercado que é interessante e ele comprou um bolo de milho e você viu aquele cara com bolo de milho, pergunta, nossa, esse bolo de milho é gostoso? Eu sempre quis comprar, mas nunca vi. Ah, claro, esse bolo de milho é muito gostoso, fique com esse que eu vou pegar pra mim. Começou a conversa. Começou uma conversa nova, só porque você viu o bolo de milho dele. Ele é um cara interessante, você achou interessante, mas pode ser que o cara da fila não seja interessante. Treina com ele mesmo sem ele ser interessante, porque aí você vai ficar boa para encontrar um cara interessante, você perguntar. Tô na fila do banheiro, vi um cara interessante do meu lado. Nossa, tá um sucesso esse bar aqui, né? Por que você acha que esse bar faz tanto sucesso? Começou uma conversa nova com um cara interessante. Ah, tô no boteco, na balada e vi o cara tomando um drink perto do bar e achei ele interessante. Você pode me falar que drink é esse que você tá bebendo? Eu gostei dele pela cor. Ah, é o whisky com energético. Ah, tá, que bacana. Obrigado. Você me indica? Ah, tá gostoso? Tá, bacana. Começou uma conversa. O que você precisa só é quebrar esse gelo. O que você precisa só é ser uma mulher mais social. É você olhar pro lado, você cumprimentar. Tá na academia, cumprimenta. Tudo bom? Boa tarde, boa noite. Tá no elevador? Cumprimenta as pessoas. E viu o porteiro? Nossa, como é que tá? Tudo bem? Tudo? Como é que foi? Como é que tá o dia? Tudo tranquilo? Tudo. Conversa, pratica. Se você colocar em prática o que eu falei aqui nessa live durante essa semana, eu tenho certeza que na semana que vem você já vai estar totalmente diferente. Que daqui a 1-2 meses você vai estar conhecendo muito mais homens. Muito mais. As perguntas que eu falei sobre como conversar, sobre como continuar a conversa, todas estão na minha mentoria. Eu mostro um passo a passo, de como você pode conhecer um homem, conversar com um homem, até você poder sair do primeiro encontro, saber se ele serve para você. Tudo isso mostra a mentoria. Então, se você quer saber o passo a passo para você poder conhecer esse homem foda, manda um direct depois que acabar a mentoria que eu vou te mostrar se você pode entrar na mentoria individual ou se você pode entrar na mentoria em grupo. Combinado? Beleza? Então, chegou a hora de você agir. O sucesso é das pessoas que agem. As pessoas que ficam esperando, elas não têm o resultado delas. Então, chegou a hora de você agir. Chegou a hora de você colocar em prática o que a gente conversou hoje. Combinado? Então, essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você tenha saído aqui mais confiante, mais segura. Espero que você tenha entendido o que você tem que fazer para poder encontrar esse homem certo para você. Lembre-se, os homens estão em todos os lugares. Tem homens saudáveis em todos os lugares. O que não pode você se fechar, tá? Academia, beach tênis,
tênis, crossfit, praia, parque, no trabalho, na cafeteria, na biblioteca, no shopping. Tem homens em todos os lugares. É só você começar a olhar, é só você começar a perguntar, é só você começar a ser uma mulher que é a protagonista da sua vida. Não uma mulher mais fica esperando, não uma mulher que fica olhando. Isso não aumenta a sua energia masculina. Isso faz com que você conheça novos homens. Depois que você conhece o homem, aí sim. Depois que você quebra a barreira, depois que você quebra o gelo, aí ele vai liderar a conversa. Então o plano de ação é conversar com pelo menos 7 homens essa semana. Estamos combinado? Certo? 7 homens essa semana. Conversar é conversar, bater papo, não é beijar, não é transar nem beijar, é conversar. Como que você vai fazer isso? Deu match? Faz uma pergunta sobre a viagem dele, faz uma pergunta sobre o trabalho dele, faz uma pergunta sobre o que você viu na foto, se a praia que ele foi, tá? Faz uma pergunta, não dá um match e deixa lá não, porque se você der um match e deixar lá, não vai rolar nada, tá? Tá na academia, fala com um, fala com o outro, cumprimenta, fala com as pessoas, anda com a cabeça erguida, com o queixo erguido, combinado? Coloca em prática essa semana e me fala como é que tá sendo durante a semana pelo direct, combinado? Uma ótima semana pra você, fique com Deus, beijão, se cuida!